Eu sou Larissa Cunha, tenho 28 anos, sou atleta de CrossFit, atleta da Powered by Coffee. Eu venho aqui apresentar para vocês um pouco da minha rotina e do dia a dia, de como está sendo a preparação para o 20.3, o terceiro WOD do Open. E venho apresentar para vocês como tem sido aí o pré, o durante e o pós dos meus workouts. Então é isso, vem comigo, confere aí. E aí, bem-vindo, Fê, valeu. Pode entrar. Qual vai ser o voo de hoje? E aí, galera, então hoje convidei o pessoal aí da Cavaleiros pra gente assistir o anúncio do Open 20.3. Vamos lá, vamos fazer um churrasco, comemorar aí e torcer pra ser um odd bom, né, pra gente, se Deus quiser. Vamos nessa. Vamos lá. Hoje estamos na expectativa do anúncio aí pro 20.3, estamos animados, reunir a galera aí pra gente conseguir dar uma energia positiva aí pro hoje. Eu acho que agora vem peso, né? Veio muito cardio, se vier peso eu vou gostar. Eu acredito que realmente seja o 17.3, que é de snatch e não, chest e snatch. Eu até estudei o WOD ontem, pode fazer com múltiplas barras, então acho que vai dar bom. Eu acho que vai ser um snatch pesado. E Olha aí, ó. Guilherme apostou no snatch também. Pedro. Eu acho que vai ser deadlift pesado. E ó, meu time. Can I hear your roar? Tem muito peso, ó. Vai ser perde, cara. So I'm gonna check the official watch. Ó, vai falar agora. Não tem argola. Don't pick yourself on you. It's time to announce live the Open Workout 20.3 here in CrossFit Galloway in the middle of Oslo in Norway. The workout is a repeat. And the workout is 21:59. Porra, Guilherme! Eu não. Ela tá falando, ó. Falou. So that's the 20.3. The open workout is announced. It's a repeat from 18.4. So people, a couple of minutes, we're gonna do this. So let me hear 18.4. Eu acho que É o é. deadlift, deadlift. to the studio to fill us Não, deadlift é HSPO, deadlift é Ô, cacete. Caraca, tem um cara que mandou mensagem pra mim. E aí, mano, 18.4. Mas eu acho que eu vou Perfeito, dormir. feito pra mim. Acho que podia ter meu nome no WOD. Ou da Lari também. Sem palavras, né? Handstand walking, deadlift que eu tinha postado e HSPU. Então tá ótimo. Adorei. E lá, prefere estratégia? Vendo do ano passado. Eu gostei, porque eu gostei desse ódio do resultado que eu fiz no... Em 2018 não era Brasil ainda, né? Era regional. Eu não lembro em qual classificação eu fiquei, mas eu acho que no Brasil eu ganhei esse hoje, não sei. Mas mesmo tirando isso, assim, é um ódio que são movimentos bons, assim, pra mim. Então eu curti bastante. Deadlift eu gosto, HSPU também, handstand walking, especialidade da casa. Eu gosto bastante, então tô confiante, tô animada pra fazer o WOD amanhã, vamos ver. Eu lembro quando eu fiz isso aí, quando aumentou o peso foi bem sofrido, assim, as repetições, né? E o handstand walk não se tornou
tão natural assim, por causa do HSPU, que me deu um pouco o ombro, mas eu lembro de ter sentido bastante o lombar, então atrapalhou um pouco também no change walk. Mas amanhã vamos com tudo, são quase 2 anos aí atrás, tô confiante. Dário, como é que é a tua rotina assim, geralmente, depois que você vê o workout que vai ser? Depois que a gente sabe do hoje, então a gente procura comer bem, né, à noite, assim como come os outros dias. Então eu procuro me alimentar bem, descansar cedo. A gente tenta dormir cedo, mas fica meio na tensão ainda, pensando nas estratégias e tal. Principalmente se for um odd que precisa de muita estratégia, esse eu acredito que não seja um odd tão estratégico. A não ser nas quebras do deadlift, mas é mais pelo feeling mesmo, então eu não posso quebrar do mesmo jeito que eu quebrei em 2018, por exemplo. Hoje eu me sinto mais forte, mais preparada para fazer, mas por ser um odd que eu gostei dos movimentos, eu fico mais tranquila, assim, então eu consigo dormir melhor. Mas depois que eu acordo também eu procuro me alimentar bem e a gente sempre faz na sexta pela manhã o WOD, né? Pra gente conseguir retestar ou refazer o WOD outras vezes depois, então vai dar tempo. Esse é um WOD que vai magoar a lombar, então a gente vai ver como que a gente vai terminar amanhã, como que a gente vai se sentir depois do WOD pra ver qual dia que a gente vai repetir. Mas vai ter repetição, com certeza. Então amanhã é o grande dia, a gente vai fazer o primeiro teste aí do 20.3. A gente começa a aquecer mais ou menos umas 10h30, então às 11 e pouquinho a gente tá fazendo aí o nosso WOD. Vou pensar agora um pouquinho nas estratégias, no que é que eu vou fazer no WOD, onde que eu vou descansar, onde eu vou quebrar e vamos ver. Tô animada, foi o que eu falei, deadlift HSPU. Então, fiz a aposta certa e vamos ver. Vamos ver qual é que vai ser. Eu tô muito animada, muito ansiosa aí pra amanhã. Vamos lá, amanhã eu espero vocês. Como é que você faz com a tua rotina de alimentação no teu dia a dia? Eu sempre como a mesma coisa, assim, de manhã, basicamente. Agora que eu tô com uma nutricionista nova, que é a Pri, aí ela ficou pegando no meu pé pra eu ficar variando mais, né? Uhum. E eu não tenho problema, realmente, assim, com rotina. Então eu gosto de comer a mesma coisa. Mas ela falou que tem que variar por causa dos nutrientes. Então eu tô procurando variar um pouco mais no carboidrato, assim, de manhã. Sempre como ovo, eu como 4 ovos. E aí eu gosto muito de comer banana da terra, aí eu cozinho a banana e como com canela. E aí a gordura eu como uma castanha. Aí ela pediu pra variar um pouco no carboidrato, se eu pudesse, na proteína também, então às vezes eu como um queijo além do ovo. E carboidrato, quando eu fui agora assistir o Game Games, eu conheci, fui apresentada para o oatmeal, conhece? Que é a aveia. E aí já vem pronto, né? Aqui não tem ainda. Aí eu dei um jeito de fazer aqui em casa e deu certo. Coloco aveia, coloco canela. Comprei aquele leite de amêndoas, que é muito bom. E aí eu misturo, coloco no micro-ondas, tipo 1 minuto já tá pronto. É fácil, é gostoso. Segredo do atleta. Eu como ovo todo dia. Sou de Natal, né? Aí minha família não tem muito costume de comer ovo assim. Mal comia. Eu comia muito carboidrato de manhã, eu comia banana todo dia também. Lá a gente come cuscuz, come aipim de manhã, munguzá que a gente chama, que eu acho que não sei como é que vocês chamam aqui. Eu não sei. Vou Munguzá botar é até minha legenda aqui. É um leite com milho, pedaço de milho.
acho que eles comem doce. E aí eu não tinha costume de comer ovo, eu fui aprender a comer ovo agora. Agora sim. Agora que eu sou atleta de crossfit. Como é que foi essa tua história com a ginástica? Da ginástica? É. Então, eu tenho uma prima que ela fazia ginástica na época, e aí toda vez que a gente se encontrava, assim, que eu ia pra casa dela, a gente ficava brincando, né? Ela ficava me ensinando as coisas que ela aprendia lá. E aí minha mãe viu que eu tinha jeito pra ginástica. E aí me colocou. Aí acabou que eu continuei e minha prima saiu. E aí eu fiquei por muito tempo. Eu entrei com 5 anos e fiquei até os 17 anos. Eu saí porque na época eu tava fazendo pré-vestibular, né? E eu tinha um sonho também de ir pra seleção brasileira, de representar o Brasil também, nas competições. Mas aí lá no Nordeste é tipo meio atrasado as coisas, assim, né? Então a gente tinha dificuldade principalmente na estrutura, então não tinha como a gente avançar muito em nível de competição mesmo, assim. Tipo, eu estagnei praticamente quando eu tinha 9 anos até os meus 17. Então eu avancei muito, consegui evoluir bastante em 4 anos, mas depois não tinha mais pra onde evoluir por conta da falta de estrutura mesmo, assim, a gente tinha dificuldade, né? O meu técnico, ele era o nosso herói, praticamente. A gente acabava que reconhecia ele como se fosse o segundo pai, né? Porque a gente passava muito tempo com ele. O que ele conseguia, assim, trazer pra academia, ele trazia. E pra você ter noção, assim, o pai dele montava os equipamentos, ele fazia, tipo, ele fabricava na mão mesmo, entendeu? Fantástico. Então, tipo, ele conseguiu realizações de várias crianças lá em Natal, foi bem legal essa parte, eu gostava muito. Ele tinha um projeto social também. Flamínio, beijo. Saudades. Hoje ele mora na Nova Zelândia. Vive me chamando pra visitar lá ele não consegui. E aí pronto, aí fiquei um tempo aí sem evoluir. Um dia surgiu a oportunidade de ir pra Curitiba, que era onde tinha um centro, né, de ginástica, que era onde a seleção brasileira ficava. E aí eu tinha uma amiga minha que treinava junto comigo e ela tava pra ir pra lá. Só que ela era mais nova que eu, na época eu tinha 15 anos e ela tinha 9, 10. Que era a melhor época, assim, foi a época, exatamente a mesma época que eu parei de evoluir, né? Então ela foi na melhor época dela. E aí eu fui junto com ela, a gente ficou lá, eu fiquei 2 meses só. E aí eu voltei logo porque eu fui sem minha família, assim, não tinha maturidade ainda o suficiente pra ficar longe, assim. Apesar de eu ser uma pessoa um pouco desapegada, assim, eu não tenho muito problema, eu consigo me virar. Só que eu era nova, né? Mas além disso, que meio que implicou também, foi porque eu tava acima do meu peso. A ginástica você tem que estar bem leve, assim, pra fazer os movimentos. E eu tava na época da puberdade, assim, né? E eu não tinha uma rotina como as meninas da seleção tinham. Então, tipo, eu treinava, mas eu não, como eu falei, eu não me preocupava tanto com a alimentação. Eu não era atleta de alto rendimento. E o meu nível, ele tava atrás do que deveria estar quando eu tinha 15 anos. Então, eu precisava correr um pouquinho mais atrás do que ela. E aí na ginástica é um esporte meio cruel, assim, porque ele é um esporte precoce, né? Você começa cedo, mas você também meio que para de treinar e competir cedo. Porque depois não tem muito pra onde evoluir. Se você não já tiver um nível legal, assim. Então eu tinha que correr muito atrás. E aí a ginástica, como a dança, como, sei lá, outras modalidades, é uma área de, tipo assim, de vaidade, né? Tipo, muita gente, se você não tem nível ali, se você não tá, entre aspas, prestando para aquele momento, eles não te dão tanta oportunidade. Tem muitas outras ali que vão dar mais caldo, vamos dizer assim. Então, eu sabia que eu sempre tive um
um dom, assim, né, pra ginástica. Mas aconteceu tarde, a oportunidade, então não era o momento. Então, na hora a gente não... Acaba que não compreende, né? Eu fiquei muito triste na época, mas... e foi o que me fez sair da ginástica, né? Eu saí logo depois que eu tinha 15 anos, aí eu voltei para o Natal, passei mais 1 ano e meio, mas tipo assim, não treinava com a paixão que eu treinava mais antes, porque meu objetivo antes era ir para a seleção e eu sabia que não tinha mais como. E aí foi quando eu decidi focar para a faculdade, né? A melhor hora do dia. Como é que surgiu o CrossFit então aí na tua vida? Então, eu praticava ginástica, né, durante muito tempo. E aí treinei até os meus 17 anos. E depois parei por causa da faculdade. E depois disso eu não encontrei mais nenhuma atividade assim que eu me identificasse, né? Que eu gostasse de praticar. Então eu tentei musculação, mas eu não gostava, achava muito monótono, chato. E consegui ficar acho que uns 2 meses, mas tipo assim, 2 meses eu ia... Em uma semana eu ia 2 dias, sei lá, no máximo. Não ia muitos dias. Aí eu não conseguia me adaptar, não gostava. E aí eu comecei a ficar um pouco sedentária, assim, eu não praticava nenhuma atividade, né? Na ginástica, às vezes eu encontrava com amigos meus que treinavam comigo na época, e no final de semana, esporádico, assim, no sábado a gente se reunia pra treinar, mas não tinha aquela atividade regular, né? E aí, quando eu vim pro Rio, eu comecei a sentir muito isso, assim. Acho que por eu estar longe da minha família, dos meus amigos, eu sentia falta de alguma atividade, alguma coisa que me desse prazer, né? E aí eu comecei a pensar bastante nisso. Então eu me alimentava super mal e não estava praticando atividade e estava me fazendo mal também. Aí quando eu morava em Natal, eu tinha um amigo meu que já trabalhava com isso, que é o Danilo. E ele me falava, cara, CrossFit tem tudo a ver com você vai se identificar. Tem a parte da ginástica, tem a parte da LPO também, mas por você vir da ginástica, eu acho que você vai se dar super bem. Aí eu, tá bom, mas depois eu tento. Eu tava com... Tipo, eu queria resolver a minha parte com a ginástica, né? Eu trabalhava já com ginástica, e aí eu queria saber se era isso mesmo que eu queria pra mim, como profissional. E aí... acabei que eu tava tão focada, assim, tão bitolada na ginástica que eu não pensei tanto em fazer outras coisas. Mas aí com essa necessidade de praticar atividade física, quando eu ia pra casa lá no Rio, eu passava sempre em frente a uma box que se chama CrossFit Lapa. E me chamou a atenção, assim, eu acho que eu vou tentar. De repente pode ser que eu me dê bem mesmo, eu consiga gostar, né, de praticar atividade, que eu acho que é o mais importante, você se identificar e fazer aquilo com prazer. Aí fui lá tentar, só que era muito caro. Então, na época eu ainda dependia do meu pai para viver aqui no Rio e eu tava querendo uma independência. E colocando mais essa despesa, né, não ia dar. E aí eu conversei com ele, perguntei se ele tinha interesse no meu trabalho, porque eu trabalhava já com o Fluminense na época, com ginástica. E aí meio que iria fazer, entre aspas, uma permuta. Eu ia trabalhar, ia receber por isso, trabalhando, mas eu ia ter o espaço para treinar, né? E aí foi quando eu comecei a ter esse contato com o CrossFit, mas na época não dava pra eu treinar, porque eu trabalhava em 2 lugares, estava fazendo faculdade, então consumia muito meu tempo. E aí acabou que eu praticava mais para entender como que funcionava
a modalidade para eu conseguir aplicar nas minhas aulas de ginástica, né? Eu comecei a dar aula específica de ginástica pro CrossFit na CrossFit Lab. E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com o CrossFit. Então, na verdade, eu comecei trabalhando e não treinando. Aí eu comecei a dar clínicas de ginástica para CrossFit. E foi assim. 5 anos depois? 5 anos depois estamos aqui. Mas o treino assim mesmo foi depois, né? Eu recebi um convite aqui para Macaé mesmo, da CrossFit Macaé, para dar uma clínica de ginástica. E aí eles gostaram do meu trabalho e me convidaram para trabalhar full time, assim. Então, na época cobria o que eu ganhava no Fluminense e o que eu ganhava lá na CrossFit Lapa. Então valia muito a pena, porque eu ia conseguir enxugar um pouco mais e ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Para estudar e para treinar também. E aí foi a primeira vez que eu vim para Macaé. Isso foi em 2015. Aí eu vim para cá, passei 9 meses aqui em Macaé. E nesses 9 meses eu só trabalhava e treinava. Mas eu pensei a princípio que seria uma coisa que eu iria, tipo, somar, né? Tipo, eu comecei a perceber que eu tinha desenvoltura, assim, pra modalidade, que eu conseguia pegar fácil as coisas. Mas eu tive desafios também, então não foi tão fácil quanto a galera acha que foi. Quanto tempo depois você fez a primeira competição de CrossFit? Depois de... Na época que eu fiz, eu ainda trabalhava lá na CrossFit Lapa, né? Então, eu nem treinava na época que eu fiz a minha primeira competição, que foi a competição do Arnold. Eu só fazia os movimentos, mas não realizava todos assim com consistência. O Ring Muscle Up e o Double Under, por exemplo, foram 2 movimentos que eu tive mais dificuldade de aprender. Porque você também tinha falado que o Ring Muscle Up não tem na ginástica para mulher, né? A argola é um aparelho só de homem, né? Então, a primeira vez que eu tive contato com argola foi no CrossFit, né? Então, não fazia o Ring Muscle Up. E o Bar Muscle Up, na ginástica, é um movimento diferente, assim. A técnica dele não é a mesma que o do CrossFit, né? Porque a gente trabalha na ginástica mais estética. Então, você tinha que fazer o movimento perfeito, com a perna junta, esticada, chegar com o braço estendido lá em cima. Então, a gente fazia uma técnica diferente pra gente conseguir essa perfeição. E essa técnica no CrossFit, ela não é permitida. Na barra, por eu já estar acostumada com a estabilidade da barra, pra mim era mais fácil, já tinha feito o movimento. Mas na argola, não. Então eu tive que reaprender tudo, né? Tipo, a técnica, eu tive que reformular na minha cabeça pra entender como que era o movimento no CrossFit. E aí aplicar isso na barra e na argola. E aí eu tive que fazer um movimento totalmente diferente. Na ginástica você tem que trazer o pé até a barra, tem que ser um movimento mais alongado e chegar lá com o braço esticado. No CrossFit é diferente, assim, você não pode colocar o pé na barra, na mesma linha. E se você chegar com o braço esticado, não, tanto faz. Eles querem mais volume, né? Então, pra mim foi um desafio eu tirar esse pé da barra. Mas ao mesmo tempo, depois que eu aprendi, foi mais fácil, assim, de pegar o movimento. E aí eu vi que conseguia fazer mais repetições, mais volume. Mas na argola foi difícil, assim, porque eu ainda tinha o mesmo movimento da barra. Na minha cabeça eu tinha que realizar na argola. E aí foi mais complicado para eu aprender, porque era mais instável, eu nunca tinha tido contato, né, com a argola. Então, mas hoje, assim, por exemplo, se você pedir para eu escolher, eu vou escolher Bar Muscle Up, não Ring Muscle Up. Eu faço com mais tranquilidade, assim. Pra mim, eu consigo botar mais volume no bar do que no ring. E o Double Under foi um dos exercícios mais complexos, assim, pra mim, pra eu aprender. Eu tive bastante dificuldade. Eu lembro até hoje, quando eu comecei, eu fazia a periodização... Quando eu comecei a treinar pra competir, né? A minha primeira periodização foi com o Brennan Fjord. E aí tinha um aquecimento de 10 minutos que começava com 40 Double Unders Unbroken. E aí eu lembro que eu passei os 10 minutos tentando fazer os 40 Double Unders Unbroken. Porque não saía, eu fazia tipo 10, quebrava.
Aí descansava um pouquinho, respirava, fazia 20, quebrava. Fazia 38, pô, são 40, não são 38. Realmente era um desafio muito grande, assim, pra mim. Então, era mais coordenação, né? Então, eu precisei pegar um pouco. E além do double under, assim, o cardio também foi uma conquista que eu tive que ter aos poucos. Assim, o cardio a gente sempre tá em busca, né? Nunca tá o suficiente. Mas hoje em dia eu me considero muito mais bem condicionada para o cardio do que antes. Você tinha falado que numa das primeiras, logo no início, 200 metros de corrida entre o ódio já te quebrava, né? Já ficava ofegante, era horrível. Na ginástica a gente trabalha muito explosão, né? Então é muita potência, são movimentos rápidos, curtos. A duração de uma série é no máximo 1 minuto e meio. Então, hoje a gente fez um odd. Hoje não, né? Tipo, semana passada a gente fez um odd de 20 minutos. Então, é bem diferente. E não é 1 minuto e meio intenso, assim. É 1 minuto e meio onde você tem 15 segundos de explosão e depois você diminui um pouco a intensidade pra fazer a coreografia, alguma coisa assim, e depois explode de novo. Então é totalmente potência. Em partes foi bom porque foi uma coisa que eu trabalhei, que hoje eu tenho um forte também, que eu sou um atleta potente, assim, mas a resistência e o cardio eu tive que trabalhar bastante. Isso eu conquistei com o CrossFit. E é uma dica aí pra galera que tá começando no CrossFit agora. Então, eu sempre falo pra gostar do que faz, assim, ter prazer, né, em fazer atividade. Eu acho que nada que você faz forçado, que você se cobra muito, assim, tipo, vai ser prazeroso. Aproveita o momento, aproveita a estrada aí que a gente fala, né? Porque com certeza você vai colher coisas boas. Então o CrossFit ele me trouxe não só conquistas, assim, vamos dizer, como atleta, mas eu conquistei muita coisa também, pessoalmente falando, de sentimentos, de valores, de alimentação também. Então é uma coisa que vai transformar a sua vida. Eu acho que não precisa ter pressa e é só aproveitar. Gostar do que faz e é isso. Vamos lá. Vamos lá que agora vai ter 20.3. Olha ele! Olá! Olá, tudo bom? Beleza? Tranquilo? E aí, como Conhecem? presença ilustre? Vim visitar, vim ver a galera. Gostei que aqui é tão preparado, ó, que veio já uma dica pro 20.3, ó. Essa quantidade de deadlift, ó. Você tá no melhor box do país. Não só porque nós temos as principais estrelas, né, dos atletas, mas porque pensa em todo mundo. Eu já até andei distribuindo aqui pra galera, entendeu? Então você que vai fazer o 20.3, ó. Atividade pública, né? A gente já sabia. Eu já falei ontem, né, que essa ideia de livre chegar a SPU, então eu falei mesmo. 18.4. Você ficou feliz? Muito feliz. Porque, né? Eu acredito que todo mundo tá sofrendo com os ginásticos, mas isso aí te favoreceu bastante. Mas de uma forma geral, você aponta pra tudo, né? Mas eu acho que não é só ginástico, né? Eu apostava no peso essa semana, mas não sabia que ia ser um repeteco, não. Um repeteco. A carga é muito ruim pra você? Como é que é essa carga de deadlift? Com a repetição... Vai sofrer. Vai precisar aí das dicas. Então, gente, ó, tô fazendo uma propaganda do médico que eu não conheço, mas ó, dor na lombar, como tratar. Olha quem tá aqui. Bom dia! Tudo bom? Bom dia, Flores. Cheguei primeiro hoje no box, isso é um caso que não acontece, porque hoje eu estou empolgado para fazer seu odd e acho melhor você passar na bilheteria para comprar o seu bilhete para o show que vai ter daqui a pouco. E não pode ficar cancelando, levou, tchau. Assim mesmo. Aquecimento pra galera aí. Cara, a gente faz a mobilidade antes, né? A gente faz soltura, tipo bolinha, o rolinho também. E logo depois a gente faz o aquecimento. Então, no início fazer mobilidade bastante. E depois fazer o warm-up, que são as ativações, né? Nesse dia você vai precisar bastante de lombar, ativação de lombar, de posterior e de parte superior, que seria o ombro, né? Ativação de ombro, de empurrar. Então, soltar bem a escápula, dorsal e ativar a estabilidade do dorsal para o handstand rock também. Mobilidade a gente faz basicamente a mesma
no início do OD, dependendo do que é que vai trabalhar, né? E aí a ativação a gente faz de acordo com o OD também. Você já tendo feito ele no 18.4, já te dá essa ideia de ensinar, já sei como é que eu fiz, então isso já vou arregaçar. Tudo, eu já tá continuado treinando, assim, tipo, com um ritmo bom, eu sei que hoje eu vou estar mais bem preparada pra ele. Então o mínimo que eu devo fazer é igual ao que eu fiz em 2018. Mas eu sei que eu posso ser melhor do que o ano que eu fui, o 18.4, né? E aí, mas da gente ter feito, já ter tido a primeira experiência com ele, já é como se a gente já tivesse feito a primeira vez. Então, não vai ser igual o 20.1 e o 20.2. Pesado, né, Laura? Então, pesadinho. Mas eu gostei do resultado. É um OD que... O primeiro OD, eu acho que quase todo mundo que já faz CrossFit já fez esse OD. É um OD clássico, né? Da N. E aí ele é só um buy-in desse OD. A galera que já fez em 2018, talvez se sinta um pouco melhor dessa vez, porque vai dar mais forte. Mas é ruim tanto quanto. Não muda muito, só muda o tempo. Aí a gente tem que melhorar um pouco o tempo, né, em relação a 2018. E eu curti, melhorei. Segunda parte ruim do hoje. O pós. Quanto tempo aí? 10 minutinhos de sofrência. Ai. Vai sim. Ai, meu Deus. Ui. Não é mole não, hein? Tá quentinho que eu fiz xixi. Por isso tá quente. Tá sentindo nada? Por enquanto tô sentindo. Já adormece. O primeiro minuto é o pior. Até se acostumar. E depois já tá dormente. Aí pode ficar o tempo que for.
aí, galera, esse foi meu 20.3. Obrigada por me acompanhar, meu dia a dia, meu antes, durante e depois do hoje. Bem-vindos à minha casa novamente, quando quiserem. Serão muito bem recebidos aqui. Se inscrevam no canal para saber mais. A gente vai fazer mais vídeos como esse. Eu adorei, valeu, Fê. Obrigadão pela oportunidade, obrigada, parabéns pelo trabalho. Tá sendo incrível aí ter você e a Powered junto comigo. Valeu.